E quero com muita alegria saudar as mães aqui presentes. Mães, avós, bisavós, as meninas que são mães em potencial. Eu fui cumprimentar uma irmã, ela disse: eu não tenho filhos, mas eu sou professora. Professora é mãe. Mãe de um grupo, mãe de uma classe, mãe de uma geração. Mães de coração que adotaram crianças. Recebam o meu abraço, a minha gratidão, o meu louvor, mas eu não vou falar sobre o Dia das Mães hoje. Vou falar sobre uma mulher. A Bíblia não diz que ela era mãe e não foi por falta de marido, porque ela teve 5 e tinha um 6º extra na vida dela. Mas a Bíblia não diz que ela era mãe. Assim eu convido você a abrir João capítulo 4. O texto é um pouquinho comprido, mas somente a leitura desse texto já nos dá a dimensão do amor de Deus, da graça de Deus na vida do pecador. João 4, começando com: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. Atente para esse verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria ou por Samária. Era necessário passar. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora 6ª. Era cerca da hora 6ª. Então veio uma samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim,
A hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele, de Jesus. Pai amado, a palavra é tua. Ela foi inspirada pelo teu Santo Espírito. Que ela seja revelada aos nossos corações neste momento. Fala, não somente à nossa mente, mas também ao nosso coração. Oramos no doce nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele inspirou homens como João, que esse evangelho é chamado o Evangelho do Filho de Deus. E o Espírito coloca neste livro, nesses primeiros capítulos, algumas nuances muito interessantes. Assim nós temos o relato no capítulo 3 de uma entrevista com Jesus de um homem. E no capítulo 4, nós temos a entrevista de uma mulher com Jesus. E duas coisas semelhantes, porém diferentes. Ambos, Nicodemos e a mulher, buscavam a mesma coisa em situações diferentes. Nicodemos vem ver Jesus à noite. Jesus encontrou essa mulher ao meio-dia, hora sexta em Sicar. O horário começava às 6 da manhã. A sexta hora, meio-dia. Nona hora, 3 da tarde. Nicodemos foi escondido. Ele foi à noite. A mulher também foi num horário onde ninguém estava junto ao poço. Ela também foi escondida. Nicodemos, um homem ilustre em meio à sua gente. A mulher, uma proscrita da sociedade. Nicodemos elogiou Jesus. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A mulher respondeu asperamente a Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Nicodemos perguntou pouco e ouviu bastante. A mulher falou muito e escutou pouco. Nicodemos severo na moralidade, a mulher vivendo em pecado. Nicodemos, um mestre muito culto, a mulher analfabeta e de classe inferior.
polos diferentes. Mas a Bíblia, meus irmãos, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O perfil psicológico dessa mulher é muito complicado. Na minha infância, afeito a ouvir cultos, ir à igreja, no contato com essa personagem, eu julguei essa mulher, na minha mente infantil, juvenil, uma mulher muito desagradável. Talvez fosse essa a razão dela ter 5 maridos. Porque ninguém aguenta uma mulher desagradável. Assim como ninguém aguenta um marido desagradável. E nós vamos ver então, à primeira vista, que essa era uma mulher teimosa, rancorosa, amarga. Era a típica mulher de Provérbios dirigenta. Em Provérbios diz assim, que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Ai, coisa pega. Mas você muda o gênero aqui. Um marido briguento e amargurado também não deve ser fácil para uma mulher. Ou então uma mulher goteira, que também Provérbios diz assim, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Talvez aqui, principalmente os mais moços, não sabem o que seja uma goteira. Mas quem já morou na roça, em casa sem forro, sem laje, quando começa a chover, que a goteira cai, principalmente em cima de uma lata, misericórdia. E se você tiver com dor de ouvido, então é pior. E ele diz aqui então que essa esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. E eu quero abrir aqui um pequeno parênteses. Porque num estudo da palavra de Deus, além da parte espiritual, nós temos também que verificar a nossa vida diária. Nós que somos chamados na Bíblia como o bom perfume de Cristo, que perfume nós exalamos quando encontramos uma pessoa pela primeira vez? E nós somos julgados pela primeira impressão. Vocês conhecem a expressão amor à primeira vista? Muita gente não acredita, mas eu amei a Irani à primeira vista. Bati o olho, o Espírito falou assim, é essa. Estamos casados há quase 64 anos. Ela é rixenta? Ela é briguenta? Não sei. Não conta para ninguém. Mas assim como eu também sou. Então, na parte humana, meus irmãos, nós precisamos verificar justamente qual é a impressão que nós passamos para as pessoas. Eu estava semana passada no aeroporto de Brasília, vindo para Londrina, e eu tenho que usar cadeira de rodas. Pedi, serviram, me levaram para o Finger, para a área de embarque, e ali fica um congestionamento, um estacionamento de cadeirantes. Me puseram ao lado de um senhor, e eu sou conversador, e daí, companheiro? Vai para onde? O avião era para São Paulo. É coração? Ele disse, não, é câncer. Vou para o Einstein. A moça da companhia com ele e a mulher junto com ele. Aí eu pedi, houve uma roda de pessoas, eu pedi para que me fotografassem. Eu falei assim, tira uma fotografia minha, porque eu tenho 2 mulheres que me monitoram.
E eu vou provar para elas agora que eu estou na cadeira de roda. Porque se eu não entrar na cadeira de roda, eu estou... E a Irani e a Marisa estavam nos Estados Unidos. Aí a moça fotografou, eu mandei a fotografia. Imediatamente já veio a resposta, ok, está cumprindo ordens. Então é ordem no duro. Aí eu falei assim, expliquei a situação e falei assim, a mulher é muito maternal, ela cuida da gente. A mulher desse homem que estava ao meu lado disse assim, a mulher é maternal e o homem é um animal. O meu companheiro de cadeira olhou para mim, humilhado, deu uma piscada, como que dizendo, olha, eu tenho um câncer no corpo e o outro atrás de mim. Qual a impressão que eu passo para as pessoas quando eu as encontro? Então, nós vamos verificar aqui que esse encontro de Jesus foi com uma mulher que eu imagino que ela fosse muito crítica, sofrida, discriminada. Difícil para um psicólogo tratar dela, ou então um psiquiatra. Uma mulher crítica. Por falar em mulher crítica, eu li de um homem que chegou para a mulher e disse assim, chamou de querida, meu amor, nós somos casados há 28 anos e você sempre me critica, sempre. Fala uma coisa, você me critica. Há 28 anos que eu ouço isso. Ela disse assim, não, 29. Mas vamos ao diálogo de Jesus com essa mulher. Jesus chegou primeiro ao poço de Jacó. Cansado, a Bíblia diz. Aqui, meus irmãos, na teologia, nós aprendemos e aceitamos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Houve na igreja primitiva uma heresia chamada docetismo, que pregava que Jesus não era humano, mas tinha a aparência humana. Era um fantasma. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus tinha sede, que Jesus cansava, que Jesus dormia, que Jesus foi tentado como homem, 100% homem. E ele veio, quando chega a mulher, ele diz, dá-me de beber. Ele tinha sede. Eu quero dizer para vocês aqui que uma coisa interessante. Dá-me de beber. Foi no início do seu ministério, ao conversar com uma mulher, ele disse, dá-me de beber. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado na cruz para se cumprir a Escritura, ele disse, tenho sede. No início e no fim, esse meu Jesus, humano, Cordeiro de Deus, ele teve sede. Gregório Mazianeno, patriarca de Constantinopla, doutor da igreja, no ano 360, ele compilou esses paradoxos da vida de Cristo.
Cristo sentiu fome como homem, e satisfez no homem a sua fome de Deus. Que contraste, sentiu fome e era o pão da vida. Cristo padeceu sede como homem, e contudo havia dito: o que tem sede, vem a mim e beba. Sentiu-se cansado algumas vezes, entretanto é o nosso descanso. Pagou tributo como vassalo e era o rei dos reis. Foi chamado de diabo, todavia expulsou Satanás. Orou e é o que escuta as nossas orações. Chorou e, no entanto, é o que enxuga as nossas lágrimas. Foi vendido por 30 moedas de prata e, a despeito desse ignominioso fato, ele é o resgate do mundo. Emudeceu como ovelha, todavia a palavra eterna. Não tinha onde reclinar a cabeça, no entanto, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todos o abandonaram, ficou sozinho, mas tinha legiões de anjos. Foi rejeitado, embora tivesse vindo para o que era seu. E agora, que você pensasse no maravilhoso de que Jesus, sendo o pão da vida, começou o seu ministério tendo fome. Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Em que Jesus, sendo a água da vida, encerrou seu ministério, dizendo: tenho sede. Dá-me de beber. Ele suplica, é um pedido. Os discípulos tinham ido comprar comida. E depois nós vamos ver por que Jesus ficou sozinho com esta mulher. A natureza belicosa aflora com toda a sua potência. Como o Senhor, sendo judeu, esse Senhor aqui é apenas um título de reverência e nunca sendo o Senhor como o Deus. Pede a mim uma samaritana água para beber. Jesus, ao pedir que ela desse água, fez uso de um uso costume no Oriente. Eram as mulheres que tiravam água do poço. Obrigado, pastor. Eram as mulheres que tiravam água do poço. Quando o emissário de Abraão foi buscar esposa para Isaac, quando ele chegou no poço, ele encontra Rebeca. E Rebeca imediatamente deu água para ele beber e descedentou os camelos. Tirava a água do poço, punha no coxo para os camelos. Então Jesus, quando pediu água, não pediu nada diferente do que aquela cultura apontava. E os judeus não se davam com os samaritanos, eram inimigos. Seria mais ou menos hoje como um judeu armado na faixa de Gaza pedisse para um palestino: dá-me água. Qual seria a reação dessa pessoa diante de um judeu? Os samaritanos eram tidos como imundos. Eram tidos como imundos. E Jesus disse para a mulher: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Jesus era um evangelizador extraordinário. Ele sabia captar a necessidade da pessoa na hora certa. Houve em Londrina há muitos anos, não uma doutrina, mas uma pregação a respeito da ênfase ao novo nascimento. E eu vi muitas pessoas chegando para o outro e dizendo assim: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Sem eira nem beira. Como vi outro dia no aeroporto aqui em Londrina,
Um menininho chegou para mim e disse assim: posso orar com o senhor? Falei: pode. Ele orou, mas depois veio me vender uma coisa. Na chegada da Yane no aeroporto, saindo com ela, cansada de uma viagem internacional, veio uma moça, chegou para ela e disse assim: posso orar com a senhora? Aquilo era a hora de dizer, pedir uma coisa dessa? Irmãos, cuidado na evangelização. Poxa, o que ele fez com Saulo de Tarso? No caminho de Damasco, o que Jesus falou com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Era perseguição. Aí ele evangeliza a pessoa. Ah, como esse meu Jesus é extraordinário. Água viva é água corrente, não é água parada, água estagnada, é água refrescante, aquela água que desce do Hermon, do degelo, que vem para alimentar as nascentes do Jordão. Que água gostosa é aquela que eu já experimentei. Água corrente e não a água estagnada. E Jesus disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a mim me parece que a mulher usa de uma ironia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Interesse. Ah, minha gente, tem muito evangelho sendo pregado e sendo aceito apenas por interesse das bênçãos de Deus, e não se busca o Deus das bênçãos. Cuidado, vamos ter cuidado com esse tipo de evangelho. Jesus falava do Espírito tanto a Nicodemos como a mulher. Nicodemos pergunta: como é possível um homem nascer de novo? Vai entrar no ventre da sua mãe? Jesus falava do Espírito, tanto Nicodemos quanto a mulher falavam do material, do carnal. E essa mulher escapava da argumentação de Jesus, até que ele vai no âmago, até que ele põe o dedo na ferida. Era uma religiosa. Aí ele vai: chama o teu marido. Aponta o pecado. O que fez Natã com Davi? Natã conta uma história, Davi entende de uma maneira diferente, aí Natã põe o dedo nele: você é esse homem. E Jesus fala para essa mulher: traga o seu marido. Traga. Não tenho marido, replicou-lhe. Bem disseste, não tens marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E se dissestes com verdade. Então Jesus toca num ponto sensível dessa mulher. E ela muda de assunto e faz uma pergunta: onde adorar? Jerusalém ou Gerezim? Era onde os samaritanos adoravam. Aí Jesus disse assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. O Pai procura.
Essa é a graça salvadora. Essa é a graça salvadora. Para você e para mim, sem mérito nenhum. Mas o Pai procura. E quando Ele procura, Ele acha, Ele recebe, Ele aceita, Ele convence, Ele atrai. Oséias diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Poderíamos dar-lhes de beber. Esse Jesus é maravilhoso, esse Deus é poderoso. Através do Espírito Santo, Ele vem, Ele nos encontra. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aqui Jesus faz uma revelação: eu sou o que fala contigo. Isaías 52, 6 diz: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Nesse ponto chegam os discípulos e se admiram de ver Jesus conversando com uma mulher. Era impossível um homem conversar com uma mulher. Os rabinos chegavam a dizer que as mulheres não tinham alma. Por isso, minhas irmãs, nesse Dia das Mães, Deus precisou mandar o seu filho numa família. Escolheu uma mocinha, uma virgem de Israel, porque Jesus precisava ter uma família. Mas a família de Jesus não é humana, a família de Jesus é espiritual. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E essa mulher, então, versículo 28 disse: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu quero me deter aqui nesse final. Deixou o seu cântaro. Cântaro é um pote. Cântaro é uma vasilha. Cântaro é um balde. E ele tem um profundo simbolismo. Deixou o seu cântaro. O que aconteceu com os primeiros discípulos? Deixaram tudo e seguiram a Jesus. João e Tiago chegaram a deixar o barco e deixar o seu pai e seguiram a Jesus. Deus, quando chamou Eliseu, deixou tudo. Matou as 12 juntas de boi, o carro, e fez um holocausto para Deus. Seguiu a Deus, seguiu a Elias. O cântaro simboliza a vida física, a vida natural, a vida adâmica, a vida que eu e recebemos da natureza pecadora de Adão. E, meus queridos, o Evangelho é para todos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. E deixa que o Espírito Santo revele Jesus Cristo a esse coração. Nicodemos foi falar com Jesus.
à noite, a sós. Essa mulher se encontrou com Jesus a sós. Eu fico pensando, se os discípulos estivessem juntos, eles não deixariam Jesus falar com a mulher samaritana. Colocariam os obstáculos. É mulher, é pecadora, é inimiga. Havia um nacionalismo muito grande. E você sabe que Jesus fala conosco sozinho? Não pense que você pode ou deverá ter uma experiência espiritual em grupo. Não, o Espírito Santo fala a cada um. Ele desceu sobre todos. A igreja, os 120, é verdade. Mas eles falaram línguas estranhas como um sinal para os povos. Mas a conversão é só para você e para mim. Deus fala comigo. Pode ter alguém do meu lado, não vai ouvir a voz de Deus. Essa voz é individual. Será que a igreja não está atrapalhando pessoas de virem a Cristo? O pastor Rogério contou domingo passado e eu fiquei muito triste. De uma igreja, talvez hipercalvinista, que dá muita ênfase à eleição. Nós vemos aqui uma eleição. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, sabe quando foi agendado? Antes da fundação do mundo. Você viu por que Jesus disse assim? Ele tinha que passar por Samaria? Porque havia na agenda de Deus, do Espírito Santo, o encontro de Jesus com aquela mulher. E o pastor Rogério contou que uma igreja que prega muito sobre a eleição, e um irmão nosso com problemas, ele disse assim, eu não sou eleito de Deus. E ele vai embora, não é isso? Ele foi embora. Será que desse púlpito aqui eu não estou espantando pessoas? No púlpito das igrejas? Num ativismo muito grande? Graças a Deus que aqui não. É a palavra. Mas, meus irmãos, essa mulher foi salva pela fé, que foi dada pela graça de Deus. Ela confessou e ela fez o quê? Ela foi contar para os outros o que tinha acontecido com ela. Tinha acontecido com ela. Deixou o seu cântaro. Queridos, talvez hoje aqui nessa congregação, nessa igreja, seja o seu poço de Jacó. Talvez você tenha vindo aqui buscar alguma coisa e Cristo alcançou você através da sua palavra. Deixa seu cântaro aqui. Deixa a sua vida carnal, material aqui. E receba a água da vida. Que quem toma dela não mais voltará a ter sede. E eu termino. Qual o estado daquela mulher quando ela creu? O mais sujo possível. Nós temos um hino no cantor cristão, antigo, eu venho como estou. Eu venho como estou. Como é que eu estou? Amargurado, triste, doente da alma, cheio de problemas.
Mas eu venho como estou. Eu venho como estou. Como é que o filho pródigo voltou para o pai? Sujo, fétido. O pai o abraçou, o recebeu e troca de vestimenta. Troca de vestimenta. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. Um pintor queria pintar um caiçara. Caiçara é aquele que mora na beira do mar, um matuto, pescador. E ele queria pintar o quadro daquele pescador. E ele chega à tarde e olha o pessoal voltando com as suas jangadas, com as suas canoas. E viu um senhor com chapéu de palha, bem furado, barba por fazer. Chegou para ele e disse assim: eu sou pintor e eu quero pintar o senhor. Amanhã eu vou lhe pagar tanto, amanhã em tal lugar nos encontramos. No dia seguinte apareceu um cidadão todo barbeado, com um chapéu novo, com uma roupa nova. O pintor disse: não é o senhor que eu quero pintar. Eu venho como estou. E essa mulher foi para Jesus como ela estava. Vou dar um dado para vocês que não está na Bíblia. Mas se você entrar no Google, põe lá Santa Fotina. Santa Fotina. A igreja cristã primitiva, ortodoxa. Essa mulher foi martirizada em Roma porque pegava o evangelho. E a tradição diz que é essa mulher samaritana. Deus tem poder. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos faz lembrar, Deus, da sequidão que vivíamos antes de Ti, Senhor. Da sede da nossa alma, Pai. Mas Teu Filho Jesus, o nosso Cristo e Senhor, nos deu dessa água viva, para que nós pudéssemos beber dela e encontrar em Ti, ó Deus, o alívio, Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque assim como Davi escreveu no Salmo, Senhor, do quanto a nossa alma anseia por Ti, como terra seca, sem água, assim o Senhor nos dá de beber da água da vida. E agora nós podemos nos saciar em Ti, Senhor. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa mulher samaritana naquele poço somos todos nós, que estávamos ali sedentos por Ti, necessitados de um encontro contigo, e o Senhor veio nos encontrar. Bendita foi a hora em que o Senhor nos encontrou. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por isso. Que em nome de Jesus, Deus, a cada momento de sequidão, a cada momento de sede, saibamos onde encontrar a água viva. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A graça de Jesus e a presença do Espírito Santo estejam sobre esta congregação, estas famílias, hoje e para todo sempre. Amém.